Olá, amigos, olá, amigas da editora Jordano Bruno. Aqui quem fala é o Walter. E hoje eu estou aqui numa entrevista mais do que especial, o nosso autor, o Vitor Martins de Souza. Eu vou recorrer aqui ao escrito que eu tenho, porque o currículo é um pouco longo. Então, o Vitor Martins de Souza, ele é professor adjunto da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, docente da cadeira de História Contemporânea desta mesma instituição. Faz parte do quadro técnico da Cinemateca Brasileira, a CESAFRO, da PUC São Paulo, e atualmente dedica-se aos estudos sobre as relações entre Brasil, China e África. Defendeu o doutorado em História da África pela PUC São Paulo em 2018, já tendo concluído o mestrado em História da África pela mesma instituição. Aprovado para o cargo de professor adjunto de História Contemporânea da Universidade da Integração Nacional da Lusofonia Afro-Brasileira em 2019. A sua tese de doutoramento, ela tem o nome O que a África tem a dizer sobre os direitos humanos. Bem, o Vitor lançou esse magnífico livro, que vocês podem ver aqui agora, Cinemas Africano e Brasileiro, a poética e a política no cinema de Glauber Rocha e Sembene Osmani. Tudo bem, Vitor? Tudo bom, Walter? Agradeço você dar esse espaço e pela sua iniciativa e do Rodrigo Medina também, por esse projeto, né, da editora Jordano Bruno, né, o qual vocês estão à frente. É um grande prazer tê-lo conosco aqui. Vitor, eu queria que você explicasse para nós, Vitor, depois eu queria entrar no que a África tem a nos ensinar sobre os direitos humanos, mas eu gostaria que você falasse um pouco de sua trajetória científica, né, na pesquisa, e o que levou você a escrever esta obra. Esta obra ela é resultado de uma pesquisa de mestrado, que eu iniciei em 2010, mas que remete também ao final da minha graduação, período no qual eu busquei a me inteirar mais sobre a representação do cangaço nordestino no cinema, que é muito forte, é muito enfático na obra de Glauber Rocha. A partir disso foi um desdobramento, e eu percebi que ali no cinema de Glauber Rocha há uma oralidade muito forte, manifesta pela literatura de cordel, filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964, filmes como Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de 69. Essa ideia da oralidade é muito forte. Ou até Barravento, que é o primeiro longa-metragem desse autor, né? Filmado ali em Lauro de Freitas, na praia de Buraquinho, na Bahia, que retrata a vida de uma comunidade de pescadores. E a presença africana no cinema de Glauber é muito forte. Isso passou muito desatento por grande parte, boa parte dos autores que estudaram ele, exceto Ismael Xavier, que fala um pouco dele no Sertão Mar, uma obra célebre para entender a obra de Glauber. Mas aí foi essa abertura, essa africanidade presente no cinema de Glauber que me voltou a dialogar com o pai do cinema africano, que foi Sembene Osmani, até encorajado, né, pela minha orientadora na época, a professora Maria Antonieta Antonati, da PUC, coordenadora do CECAFRO, que ela trouxe as obras de Sembene para mim e eu comecei a conhecer melhor, né? Na época eu estava estudando francês, você estava começando a estudar francês, e pelo fato de Senegal ter sido colonizado pela França, boa parte das obras de Sembene, além de Wolof, que é a língua nativa dele, ele produziu em francês também, o que me permitiu aprender, tatear essas obras, ainda no contexto muito iniciante da pesquisa, que foi lá nos idos de 2010, com esse mestrado, né? Então esse livro ele é resultado dessa pesquisa de mestrado e dessa revisão que eu fiz ao longo desses 7 anos. Muito bacana. O cinema de Glauber Rocha deve ter um impacto para você. Tem um vídeo do Glauber Rocha, se não me engano, que ele deve ter feito um curta-metragem que ele gravou em 68, quando o Sarney chegou ao poder no Maranhão. E 66, Maranhão 66. 66, perdão, 66. Uhum. Esse vídeo vinha junto com o Terra em Transe. Sim. Fizeram um compiladão lá e vinha, eu lembro quando você comprava o DVD do Terra em Transe e vinha o 66, é isso mesmo. Isso. E obviamente o Sarney não usou na campanha, né? Porque o Glauber desconstrói a estética, a cosmética da política, né? Na estética da fome. Glauber Rocha ele tem uma influência muito grande, né, no cinema dos anos 60, 70, justamente com o teatro também, né? O teatro do Arena, com o Zembinski, com o Guarnieri, né? Augusto Boal. Então são essas figuras que ficam marcadas na história, né?
não só como uma arte de luta, né? Isso. Tem um cunho político, né, por trás do trabalho deles. Sim, bastante. Tanto é verdade que o Der Leone Have Sete Cabeças, que é um dos filmes que eu analiso nesse livro, além dos outros 5 livros do Glauber, obras que o Glauber produziu, ele, a princípio, era uma peça de teatro, que ele ia presentear o Vianinha. O E aí, Vianinha. devido à ditadura, ele foi exilado, aí foi para a França, depois ele vai para o Congo fazer esse filme. Aí ele acabou transformando esses escritos, que eram um enredo para um teatro, ele converteu em cinema. E aí ele produziu o Der Leone Have Sete Cabeças, né? O Leão de Sete Cabeças. Mas você tem total razão no que você observou, porque era para ser uma peça de teatro que ele estava muito eivado dessa estética brechtiana. Não só ele, né? Boa parte dos artistas engajados dos anos 50. Você, como estudou Sartre, né? Você sabe isso melhor. Estamos eivados de Brecht, viu? Exato. Até a coluna, né? É Isso. importante falar porque o cinema do Glauber também, ele sintetiza um pouco daquele cinema marginal dos anos 60, né? Como tinha o Rogério Sganzella, né? O Banho da Luz Vermelha. Uhum. O cinema africano, nós temos poucas referências. Acredito que você, no seu livro aqui, você traz para nós esse autor, né? Esse cineasta. E eu queria que você contasse um pouco pra gente como que você consegue, como que você traz, como que você entrecruza esses dois cineastas, né? São duas realidades Uhum. totalmente diferentes, mas não tão diferentes assim, né? Nós temos a África aqui Uhum. circunscrita em cada ponto da história do nosso país, né? Sim, sim, sim. E como que você traz esse cineasta para dialogar nesse livro, né? Para você pegar essas duas poéticas e você transcrever isso pra gente. Tá. O que aproxima essas duas poéticas, Walter, é a política. Porque nos anos 50 e 60, essa juventude da qual tanto Glauber fez parte quanto Sembene, embora eles sejam de gerações diferentes, mas eles são contemporâneos, né? O Glauber ele é dos anos 30, né? 39, salvo engano. Depois a gente checa aí a data de nascimento Eu deles. acho que é 35 ou 37, mas por aí. É isso, ele 31 de quase a mesma data do Castro Alves, o aniversário de Glauber, e o Sembene é de 23, né? Embora eles tenham idades distintas, mas o Sembene ele vem de uma classe trabalhadora que só conseguiu fazer cinema já numa idade um pouco mais, né, uns 40, né? Glauber já é mais pioneiro, já é mais uma espécie de Rambo, né? Ele é muito prodígio desde cedo, ele se engajou, classe média, né, tal. E só que o que o Brasil está passando ali nos anos 60, que para o brasileiro já é por demais conhecido, essa contexto de rompimento com os direitos, né, a democracia, a ditadura militar e tal. Do outro lado do Atlântico, no Senegal, você tem um outro cenário que é as independências das nações africanas, muito embora para a população, para a classe trabalhadora, ela experimentou nesse contexto de transição de descolonização, ela acabou percebendo novos representantes do colonialismo nos seus países, a exemplo do Senegal, que é um país que se torna independente nos anos 60, mas até 1974, o presidente da Câmara de Comércio daquele país era ainda um francês, né? Um francês para cuidar dos negócios da antiga metrópole, no contexto ali né, do senegalês. Tá? Isso não só no Senegal, outros países também. Mas quer pelo sim, quer pelo não, o Sembene ele vai trabalhar como estivador no porto de Marseille, sul da França, banhado ali pelo Mediterrâneo, e nesse contexto ele começa a adentrar o espaço do sindicato, decorrente de uma coluna, ele fraturou a coluna num trabalho de estivador, imagina um trabalho extremamente pesado, tanto nos dias de hoje quanto no do passado, né? E ele acabou fazendo trabalhos mais burocráticos, motivo pelo qual ele se tornou representante do sindicato dos estivadores. Estivador em francês é le docker, né? Que é o que trabalha nas docas. E o primeiro romance dele é Le Docker Noir, né? O estivador negro. Quando ele produz esse livro, ele fica muito feliz, tal, dedica a mãe dele, só que ele percebe que o público-alvo para o qual o livro era destinado não estava lendo o livro por ser tributário de um outro letramento, que é o letramento oral, que eu não chamo de analfabetismo, porque analfabetismo você tipifica a partir de uma ausência. Quando, na verdade, como é que você vai falar de uma pessoa que fala 5 línguas, um senegalês médio ali daquela
do sul do Senegal, no Casamance, falava pelo menos 4, 5 línguas. O árabe, o Wolof, o Diola, o Serré, o francês e o crioulo da fronteira. Você vai falar que uma pessoa que fala 6 línguas é um analfabeto? É muita cara de Nunca. pau, né? Só porque não domina o letramento moderno e tal. Enfim, aí o Sembene, ele percebeu que a partir do cinema ele teria esse alcance. Então, com o cinema senegalês ali dos anos 60, começa a ser premiado, aí Glauber começou a ter contato com os filmes de Sembene. Então eu rastreei esse diálogo entre os dois a partir de um projeto comum que era o quê? O projeto Terceiro Mundista, que estava muito em voga nos anos 50, né, dentro desse cenário da Conferência de Bandung, né, dos países não alinhados, o não alinhamento, que embala a descolonização dos países africanos, o repúdio à intervenção francesa na Argélia, né, a defesa de auxílio econômico para os países recém-independentes, né, isso já depois dos anos 60, esse alinhamento afroasiático, a proeminência de um diplomata chinês chamado Xu Enlai, que cria lá esses princípios da neutralidade, da promoção da paz entre os povos, do não alinhamento, né? Enfim, aí esse contexto, vamos dizer que foi um ponto efervescente que permitiu esse diálogo, que hoje, se eu fosse fazer essa pesquisa de novo, eu incluiria o teatro, né? Não é fazendo média contigo não, que eu sei que você tem muita Não, coisa. mas é que é importante, né? Tá sempre em diálogo. O teatro e o cinema é um diálogo Exato, ad infinitum, né? exato. Eu incluiria o Vianinha, né? Tem até uma editora aí nova em São Paulo, nova assim, já tem um tempo, a Temporal, né, que está reeditando muitos livros de teatro, assim, né, sobre essas peças assim que trazem essas questões contundentes, que põem o dedo na ferida, porque de certa forma o contexto histórico que a gente está vivendo retomou tudo isso, né? Coisas que pareciam Sim, superadas, hoje volta com mais força e mais cinismo. Então acho que por isso que é atual esse livro, por isso que seria atual esse debate, por isso que é algo que irriga, né, esse solo fértil da política e da poética. sim. Tem um filme que, inclusive, é de uma peça de teatro. Eles não usam black tie do Guarnieri, né? Perfeito. Ele faz, para mim, aquele filme tem uma das cenas mais lindas que eu já vi no cinema, que é aquela cena final da Fernanda Montenegro contando feijão junto com ele em silêncio, né? Mas que virou cinema, né? Com Milton Gonçalves, recém-falecido Milton Gonçalves, excelente ator também, grande ator, né? Grande representante do movimento negro brasileiro, né? Exato. E, eu acredito ser importante a gente revisitar, né? Eu tenho conversado muito com autores, principalmente na área do teatro, algumas pessoas do cinema, né? E a conversa sempre fala, precisamos revisitar alguns clássicos, né? Sim. Que vai de Brecht, Jean Genet, né? Também na França, que fez um teatro também totalmente engajado, Sartre, né? Na discussão, quando fala, por exemplo, da tortura, né? No Canto dos Fornos Crematórios, do Peter Weiss também. Então tem vários autores. É por isso que a editora Giordano Bruno, né, não só pelo lançamento, mas por entender esse processo de construção que você vem talhando aí nesse trabalho, que eu acredito que é um trabalho que para você não tem final, né? Uhum. Eu acho que para você é um início esse trabalho, Sim. talvez de muitos trabalhos que virão nessa seara. Nos dias de hoje, nos dias atuais, colocando o que nós estamos vivendo aqui no Brasil, acho que assim, a crise econômica mundial como um todo, né, isso que nós estamos passando, ela vem assolando cada vez mais a classe trabalhadora no mundo inteiro, né? Tem Sim. um importante professor da Unifesp também, que acho que você conhece, o Fábio Venturini, né? Uhum. Você foi professor lá também, né? Num curso de pós-graduação de Isso. globalização e conflitos internacionais. Eu fui aluno. E ele sempre fala, né, que a luta do capital não é contra A ou B, é contra a classe trabalhadora, né? Se tiver que tirar alguém do jogo, é a classe trabalhadora. Se tiver que morrer, tem que morrer a classe trabalhadora. Uhum. E como que você vê, nesse cenário atual, a importância desses dois autores, né, do Glauber e do Sembene, para que as pessoas possam ter... Você falou do letramento. O Marx, ele escrevia no século XIX e o que ele escrevia era para que os trabalhadores pudessem ler. Hoje a gente verifica dentro do seio acadêmico muitas obras, muitos trabalhos importantíssimos, né, que eles não saem das paredes da universidade. Eles não atingem aqueles que eles têm que atingir, né? O seu trabalho, por exemplo, é um trabalho que certamente, através da editora Giordano Bruno, se depender de mim, ele vai chegar na mão de cineastas,
vai chegar na mão de professores, vai chegar na mão de teatrólogos, de atores, atrizes, porque precisamos discutir isso que está sendo discutido, precisamos continuar essa pesquisa, né? E muito mais do que uma pesquisa, eu acredito que é uma luta. Mas, para não me delongar mais na fala, que é mais importante é a sua fala aqui nesse espaço, né? O que você tem a dizer para nós da importância, como você vê a importância do seu trabalho neste momento para a nossa conjuntura? Tá, perfeito. A sua questão é sobre a atualidade de Sembene e Glauber na atual conjuntura Sim, política, né, e cultural. Tá. Ó, o Sembene, ele tem tem uma alcunha que alguns biógrafos dele já definiu ele, né? Por exemplo, um biógrafo senegalês que dá aula nos Estados Unidos chamado Samba Gadigo. O Samba Gadigo define Sembene como o cineasta dos três P's, né? Três P de pato, né? P. É um cineasta político, é um cinema dos três P's, um cinema político, um cinema popular e um cinema polêmico. Político porque ele se posiciona perante questões da política, agenda política do momento, agenda pública do momento. A ideia do político no bom sentido, sim, né? Que você preza pelo poder, por refletir sobre o poder do povo e o acesso do povo ao poder. Ele é popular porque é um cinema de fácil ingestão, você consegue digerir ele bem, ainda que seja desconfortável, porque ele toca em pontos muito delicados da sociedade, motivo pelo qual ele é polêmico. É polêmico porque trabalha alguns tabus, né? Na sociedade senegalesa, 86% da população é muçulmana, então ele questiona a questão, por exemplo, alguns tabus trazidos pelo islamismo no contexto da sociedade senegalesa, sobretudo em relação às mulheres, né? Aí tem um filme Muladê que fala disso, né? Tem também filmes que fala da situação da mulher na sociedade senegalesa, a questão do letramento, então ele tem essa nuance, né? Então ele é atual. Ele é atual porque muitos desses tabus permanecem na sociedade. E ele trabalha com a lógica, com a dialética, já que você falou de Marx, muito interessante, que é essa dialética entre o particular e o geral. Ele particulariza a experiência da comunidade, né? Tanto é que tem filmes do Sembene que ele é no contexto rural, e você vê baixa locação, baixo orçamento, e o filme se dá ali, mas ele é veiculado, ele é embalado por uma narrativa assim muito contundente. Você fala, não, aqui tem um grau de sofisticação, apesar do baixo orçamento e tal, né? Aí aproxima muito com essa estética da Fome do Glauber, que ele trouxe, ó, é possível fazer bons filmes com baixo orçamento e não precisa ser um filme tão cabeçudo, né? Ou então um filme extremamente, vamos dizer assim, propagandístico. Para você pode tratar filmes, uma narrativa complexa, mas de fácil digestão do povo, né? Pelo povo, pelo grande público, né? Não de fácil no sentido assim, entendi e tal, não, no sentido do povo se incomodar, mas entender o que ali está passando. Conflito de terra, uma questão racial, a questão da violência, a questão da desigualdade social, ainda que você trabalhe isso de forma muito alegórica, sim, muito alegórica. Por exemplo, a gente assiste hoje Terra em Trânsito e fala, nossa, não entendi esse filme. Eu tive que assistir umas 3, 4 vezes, né? Exato, exato. Só que, segundo o Ismael Xavier, eu vi ele falar disso num comentário sobre o filme, ele falou que naquele contexto, o Terra em Transe, no lançamento dele, ele chegou a ser assistido por 700 mil pessoas na primeira semana, depois foi aumentando esse número. Então quer dizer que as pessoas foram ao cinema assistir esses filmes. E naquele contexto, o que estava acontecendo no país nesse momento é 67. Muita gente entendeu tudo, entendeu? Só que você tinha que falar de uma linguagem cifrada, porque tá ali, né? Acabou de ter o golpe, né? Prestes ali ao golpe dentro do golpe, que foi o AI-5. Né? Então tem essa questão também, o momento, o time. Né? Então o Glauber ele trabalhava muito isso. Né? O mesmo Marx que escreveu o Manifesto Comunista, junto com seu amigo Engels, é o cara que escreveu, né, os 5 livros do Capital, e que escreveu Grundrisse, né, que escreveu a ideologia alemã. Então, é o mesmo autor. Então, é uma questão de você adequar ali, né? Você adequar o estilo para aquele público. Né, para aquele público. Então, eu acho que é atual. E o que esses cineastas podem nos ensinar hoje, em termos de atuação no campo da política, no campo da coisa pública? Eu imagino que você manter esse espírito de achar que o cinema, apesar de ser algo elitizado comparado com as demais artes, né, porque é caro fazer cinema, mas você, com as ferramentas que nós temos hoje, é possível fazer filme,
dessa forma mais engajada e cuidadosa, e até bons filmes, tá? Esse é um ponto. O outro ponto é mostrar que o passado é uma ferida em aberto. Sembene nos ensina isso. Porque você pode disputar o passado mesmo que ele tenha decorrido, mesmo que ele tenha passado literalmente, né? Com perdão da redundância. Então, é possível você narrar, né? Narrar novamente, né? Retomar essa narrativa. Não estou falando de um revisionismo, porque isso é perigoso, né? A gente sabe que, Sim, né, quem estuda o nazismo e sabe o é. holocausto sabe que é perigoso, é do revisionismo, não se trata disso, mas no sentido de mostrar que o passado é uma ferida em aberto, de sorte tal que você pode, por meio do cinema, trazer debates que pareciam consolidados na sociedade. Por exemplo, o filme Marighella. Outro filme fantástico. Exato. Né? O Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho. Então você pode mostrar, ó. Então esses cineastas eles trazem isso, porque ambos recorreram à história para debater questões prementes do presente. Sembene o fez por meio da alegoria também. O filme Shadow ele trabalha com várias interposições de camadas do tempo histórico. Parece até Foucault fazendo um filme, com a ideia de arqueologia. Né? Ele vai pegando um reino do século XI, mistura com o contexto do século XIX, com a presença islâmica que se dá no século XII e XIII, enfim, vai e joga tudo isso no mesmo espaço dramático, motivo pelo qual há uma afinidade estética com Glauber, né? E os dois conheceram pessoalmente. Então, eu acho que há coisas muito presentes, muito... Né? E no que se refere ao Glauber, eu não sei se o público brasileiro ainda digeriu totalmente, ainda compreendeu. Não é aquela arrogância de um crítico falar, não, Glauber, você tem que entender. Não, não se trata disso, mas tem coisas ali que ainda merece ser, entendeu? Veiculada. Se o filme de Glauber não passa até hoje na TV aberta, Porque quer é dizer o bom. quê? E nos dá um indício mesmo, né? Não virou algo mineralizado, Sim. pasteurizado, né? Ai, Glauber. Não, tá ali. Você falou de filme de baixo Então, acho que orçamento, desculpe lhe cortar. Eu assisti há pouco tempo atrás também um filme que foi feito com baixo orçamento, e é um filme importantíssimo também, que tem um pouco da alegoria dessa questão de tratar o outro como coisa, né? Você falou de Foucault agora, também é importante citar esses grandes autores. É o Bacurau. Bacurau. Bacurau é um filme fantástico, né? Ele nos dá várias leituras, né? Sim. Eu não quero entrar no debate dele aqui, mas esses filmes com baixo orçamento, que ele tem uma forte, não um forte apelo, mas ele tem uma poética, ele tem uma coluna, ele está bem estabelecido, ele sabe a mensagem que quer passar. E eu acredito que isso aí fica para a história, né? Os filmes do Glauber, embora sejam difíceis, ou talvez sejam difíceis porque nós não fomos educados também a apreciar obras como a do Glauber, né? Eles vão ficar. Enquanto o Brasil continuar assim, como o Plínio Marcos falou, né? Tem uma frase do Plínio Marcos que ele falou um pouco antes de morrer, né? Ele falou assim: enquanto o Brasil continuar do jeito que está, todo o meu trabalho será atual. Sim. E o cinema de Glauber Rocha, eu vejo que é isso. Lógico, você com uma potência aí de aprofundamento nos estudos, né? Com relação a esses dois autores. E depois eu queria também, mais no final da nossa entrevista, que você nos indicasse, né, obras de ambos os autores para que a gente pudesse passar para os leitores, para as leitoras da editora Giordano Bruno. Lembrando que o seu livro é o segundo lançamento da editora. É o segundo lançamento, Pô, né? bacana. E já faço votos para que a sua carreira acadêmica, a sua carreira como intelectual, ela seja longa e próspera. Obrigado, Walter. Fico Mas agradecido. voltando aqui, então, retomando, que eu acho que eu te cortei quando você estava falando dos dois autores sobre a importância deles na nossa atualidade. Se quiser retomar onde você parou, se você não se incomoda. Não, era isso. Eles são atuais e eles dialogam entre si. Tanto é verdade, quando você menciona filmes como Bacurau, você percebe que esses filmes filiam a tradição do cinema brasileiro, que é do cinema político e cinema autoral, que é diferente do cinema comercial ou aquele chamado... Porque o cinema de autor, ele tem... Esse daí, quem fala isso é o Paulo Emílio lá atrás, né? Que foi o fundador da Cinemateca Brasileira, o Paulo grande Emílio crítico, né? Foi um Salles. grande especialista. Isso, Paulo Emílio Salles Gomes, né? Manda até um abraço para o Rafael Zanato, que é grande especialista em Paulo Emílio, né? Aprendi muito com eles. E aí o Paulo Emílio, ele menciona essa diferença entre o cinema de autor e o cinema comercial, né? O cinema de autor, ele tem por característica
que a obra ela tem marcas confessadamente pessoais do autor, do diretor, do cineasta nela. Tem coisa ali que você vê se o Walter faz um filme, se o Walter faz uma peça de teatro, eu vou assistir e falo, isso daqui é do Walter, né? Se eu conheço você, eu falo, pô, isso daqui a gente conversou ontem no boteco sobre isso, é a fala dele. Aquele personagem é o tio dele, por exemplo. Aquele conflito que aquela personagem está sentindo é o conflito dele. Então, é muito pessoal, é quase uma impressão digital, né? Radiografada na trilha sonora, na fala das personagens e esculpida ali como uma xilogravura, né? Na tela ou na quarta parede, se for no teatro. Né? Isso é o cinema autoral. Né? Já o cinema comercial, o grande gênio do sistema, usando a fala aqui da crítica hollywoodiana, o grande gênio do sistema não é o autor, nem o ator. O grande gênio do sistema é o diretor executivo. O investidor, é o blockbuster. Blockbuster, entendeu? Porque até as piadas são, entendeu? É o que o Adorno fala na Desmistificação das Massas, né? Você critica um filme blockbuster da indústria cultural, essa crítica que você usou, você usa para 300 filmes, porque é feito assim de as piadas, né? Tudo, né? Então é esse grande diferencial. Então esses autores, por ter esse cinema autoral muito intrínseco, como marca própria, ele acaba mantendo assim uma escola, né, se filiando a uma tradição. Então Bacurau, Marighella, pega aí aqueles 5 vezes favela agora por eles Esse é mesmos. fantástico também, muito bom. Você dialoga lá com o Cacá Diegues, com o Glauber Rocha, com o Sganzella, como você lembrou bem na sua fala. Você vai puxando isso, né? Porque tem uma tradição ali, né? Porque por isso que é interessante, igual você falou, esses cineastas, porque há uma escola jovem aí que conhece pouco o cinema brasileiro, né, e às vezes acha que está inventando a roda e fala, nossa, isso daqui, olha só, estou usando o celular porque é um recurso, né? E o câmera na mão, ideia na cabeça, né? Lá dos anos 60. O que seria isso? Então acho que é algo que nos tem ensinado Sim, muito. eu sempre vou puxando um pouco pro lado também do cinema do teatro. Eu gosto muito de cinema, né? Fiz alguns curtas-metragens também, linha autoral, a gente chama cinema de guerrilha, né? Cinema sem recurso financeiro nenhum, onde a gente fica imerso no trabalho durante 2 fins de semana para levantar um curta. Então a gente já levantou o Enterro, que é o último, que está em festival, inclusive. Eu lembro muito assim das conversas que nós temos, assim, eu gosto muito de Guimarães Rosa, né? Quando a gente leu o Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa, eu lembro que eu conversava muito com o autor e com atores também, e diretores de teatro, e eles estavam fazendo coisas com o diálogo, assim, pô, mas o Guimarães falou disso, né? Eu falei, não, mas isso aqui não é Guimarães, isso aqui é meu. Eu falei, calma, mas alguém já falou sobre isso, porque isso aí faz parte da bagagem que nós, seres humanos, carregamos a história, né? Às vezes você está escrevendo um livro, mas alguém já falou sobre isso lá no passado, mas você escreveu, você levantou isso aqui, essa leve, né? E é importante a gente reconhecer isso, né? O nosso papel também enquanto agente na sociedade, né? Papel de agência nosso. Então, Sim. reconhecer sempre esses autores, né? E trazer eles para cá. Bem, sobre esse trabalho, quantos anos para você poder... isso aqui foi seu mestrado. Tá. Meu mestrado, isso. Depois que você terminou o mestrado, quanto tempo de maturação até de compilação das fotografias, das imagens que você fez, as comparações aqui, até você dar consecução nessa obra? Tá. Eu fui bem privilegiado ao fazer essa pesquisa no contexto do mestrado, que é curta, 2 anos somente, mas eu trabalhava na Cinemateca Brasileira. E naquele contexto a gente tinha acabado de receber o acervo do Glauber, do tempo Glauber, que era mantido e custodiado pela família dele, né? Pelo lei do incentivo à cultura. Então eles conseguiram uma verba para cuidar, higienizar o acervo, né? Manda até um abraço aqui para Sara Rocha, né? A neta dele, a Paloma Rocha, filha, né? A época a Dona Lúcia estava viva, né? E eu consegui conhecer ela lá no Rio de Janeiro, a mãe dele, a gente conversou bastante, ela foi explicando esse modus operandi. Então, eu me considero um privilegiado por ter acesso a essas pessoas que abriram portas, né? E na Cinemateca eu acabei também, né, cuidando de parte do acervo dele, né? Eu falo parte porque era 88 mil itens, né? Então, é coisa pra caramba, né? E você pegar o roteiro de Deus e Diabo da Terra do Sol na sua mão, entendeu? Tudo. Então isso foi me dando essa ideia que estava muito em voga ali naquele momento, que é a chamada crítica genética.
É você fazer uma crítica antes do filme surgir. É a crítica dos primeiros argumentos, dos primeiros rabiscos, dos primeiros rascunhos, do primeiro roteiro, daí o roteiro digitado, aí você vai lá no arquivo e vê, né, o autor, ele rabiscou alguma coisa, então ele tinha uma ideia. Foi aí que eu descobri que o Leão de Sete Cabeças era para ser dado para o Vianney fazer uma peça, que era a Serpente de Sete Cabeças na época, né? Então tem aquela coisa muito apocalíptica. Então isso me deu, assim, foi um mestrado que a banca mesmo na época falou, cara, isso daqui foi na PUC, né? Então a PUC não tinha muito costume de jogar você para o doutorado direto, mas falou, ó, você tem um material aqui que, né? Então, quando eu terminei o mestrado, eu acabei não mexendo muito, porque eu já tinha muita coisa para ser, né? Aí o que mudou foi o trabalho de divulgando essa pesquisa, dando cursos, mini cursos pelo SESC. Na época eu morava em São Paulo ainda, né? Hoje eu estou em Salvador, porque a Unilab, né, eu sou concursado lá, e eu acabei mudando para Salvador para assumir esse espaço na universidade. Mas, resumo da ópera, a Cinemateca foi uma escola de cinema para mim, para poder escrever isso, essa pesquisa de forma mais assertiva, né? Aí, por isso que o Rodrigo até indicou, né, da Giordano Bruno também, né, você, o Rodrigo, ele falou, não, Vitor, acho que a ideia é que essa publicação saia com a cara acadêmica mesmo. É justamente por isso que você falou, né, ó, o cineasta quer fazer um filme, um crítico, alguém quer se inteirar melhor sobre o Senegal, sobre o cinema senegalês, sobre o cinema de Glauber Rocha. Então foram ali 2 anos intensos de pesquisa na Cinemateca e a revisão foi ao longo desses 5 anos, né? Mas eu fazendo doutorado também, que já é uma outra pesquisa, uma outra. Continua ali com a África, mas é mais Mali, direitos humanos, documento histórico, língua africana, né, Bambara. Mas eu acho que foi prazeroso, apesar do trabalho. Né? Prazeroso, inclusive para nós, né? Eu acho que se você, você falou que você foi privilegiado em ter acesso a todo esse trabalho do Glauber, né? Eu digo, vou além, né? Nós somos privilegiados de ter um trabalho esse como o teu, né? Eu desconheço, né? Posso estar ignorante disso, mas desconheço um trabalho que traga esse diálogo, né? Tem muita coisa que se fala do Glauber Rocha enquanto cineasta, mas você está falando aqui do trabalho de dois indivíduos ligados totalmente à política, né? Uma pergunta Exato. Que eu queria fazer no começo para ti, é uma provocação, não vou dar uma de abujanra aqui não, mas é uma provocação. O que a África tem a ensinar para nós sobre direitos humanos? Tá. E é uma provocação da boa, porque eu... É da boa. Em 1215 foi criada um documento por uma nobreza feudal no contexto da Inglaterra, que é muito conhecida de todos, que é a Carta Magna Inglesa. A Carta Magna Inglesa ela é vangloriada pelos acadêmicos ocidentais pelo seu conteúdo avançado em termos de direitos. Alguns dizem que ali já está o embrião do que vai se chamar depois de direitos humanos. Né? Já a Carta Magna ela produziu efeitos durante 10 semanas, em termos de... Ela durou, né? Que é aquela pressão da nobreza feudal inglesa para limitar o poder do rei. Tá? Naquele mesmo contexto, por isso que eu faço essa comparação e devolvo a provocação, foi criada uma carta de direitos oral no Império do Mali, em 1235, vejam a data, 1230, 20 anos depois, né? Que é uma carta que proíbe a escravidão, né, entre 13 povos da África do Oeste, equivaleria hoje a 16 países, Senegal, Gâmbia, Burkina Faso, Mali, parte do Chad e uma parte ali do Sudão. A parte da Argélia, né? 5, 6 países ali. E essa carta é chamada Carta de Curucan-Fuga, ou Mandem Calican, feita em língua bambara, e essa carta ela foi tombada em 2009 pela Unesco como patrimônio intangível da humanidade. Então essa carta é o primeiro documento histórico que traz ali os direitos humanos. Então a minha tese de doutorado ela defende isso. E aí eu até brinco, né? Eu falo, se essa carta fosse tombada na Europa, na época, você ia ter um programa no Fantástico todo domingo sobre ela, entendeu? Que inclusive vai ser tema do próximo livro também, a Carta Mandinga, né? Já está sendo elaborado. Fantástico. Você fala muito...
O que a África tem, o que a África tem a dizer sobre direitos humanos, já nesse ano de 1235, o artigo 37 da Carta Mandinga fala do meio ambiente. O artigo 9 fala da proteção das crianças no contexto de educação. O artigo 16 fala da proteção das mulheres. O artigo 4º fala da pluridiversidade nas assembleias políticas, que eles chamam de Gbara, né? Tem que ter mulher na Assembleia, tem que ter representante de povos distintos na Assembleia, né? Então, a África, ela traz essa visão pioneira em relação aos direitos humanos. Só que quando se fala da África, se fala do quê? Mais de assuntos que remetem à violação de direitos Sim, humanos. Então, genocídio aqui, soldados crianças, relação de fome, né? Pandemia do ébola, e por aí vai. Né? Então, acho que é um pouco esse olhar racista da mídia ocidental sobre o continente sim. africano. Né? Então, a África tem a dizer muito sobre direitos humanos, tem até a ensinar o Ocidente como lidar com essas questões que eles já lidam desde, pelo menos, a carta do século XII, né? Do século XIII, que remete a um juramento dos caçadores que é do século XI. Então, olha que coisa mais, né, A contundente. África tem muito a nos ensinar. Aliás, eu até falo assim, né? Essa questão da mulher participar, né? Nós temos aí no fim do século XIX para o século XX, com aquele evento lá na Inglaterra das sufragistas, né? As sufraguetes das mulheres, mas a África já estava no século XIII, já estava trazendo a mulher para a discussão dos direitos. Exato, exato. E foi endossado um mito, né, de que o Ocidente inventou a democracia lá na Grécia, né? De que o maior império que existiu foi o Império Romano, entendeu? Tudo bem que essa briga de origem é uma coisa mais por interesse político, mas há essa há um conhecimento muito superficial ainda no Ocidente em relação à contribuição africana. Tanto é que, por exemplo, no século XVII, tem um filósofo etíope chamado Yakov. Yeah. Yakov, ele, no Hatata, que é um livro, que é um tratado de ele já lança as bases para o que depois vai ser denominado como iluminismo, né? Então, Hatata ele é praticamente contemporâneo a Kant, a Immanuel Kant. Tem muito a discussão sobre a filosofia africana tem sido muito invocada, inclusive. Eu sou professor de escola pública, né? Trabalho na escola pública no estado de São Paulo. Inclusive, eu sou responsável por uma das pastas chamada Trilha Antirracista, que eu sempre dialogo com as pessoas, que a trilha antirracista ela não deve ser trabalhada há um mês, ela é uma trilha perene daqui para frente, né? Que a gente trabalha Isso. nesse contexto. Então, a gente vai ter agora também no SESC em Sorocaba uma discussão sobre a questão da trilha antirracista. E é importante essa fala, e trazer também as comunidades, e trazer os grupos, né, no seu lugar de fala. Porque o que se vê muito na academia, eu falo, eu como homem branco já estudei muito sobre trabalho, sobre escravidão, é o que você falou, sempre quando se fala da África, se fala na violação dos direitos humanos, né? E Isso. pouco se fala do que a África produziu, né? O que você fala do iluminismo, né? Esse iluminismo que surge no século XVIII para o século XIX lá na França, né? Com a Revolução Francesa, a África já estava ali em ebulição. Essas ideias já estavam em ebulição na África, né? Não podemos falar isso quem sabe, quiçá não foi tirado de lá essas ideias, né? Isso Sim, só sim. pessoas do seu calibre, historiadores, antropólogos, sociólogos, filósofos que vão poder cavocar isso no decorrer da história e nos trazer essas verdades, né? A ciência é isso, né? É a quebra de paradigmas, né? Quebra um paradigma e vamos construindo outro paradigma até a busca incessante da verdade, né? Exato, exato. Né? E está muito relacionado também, Walter, com uma disputa política, né, de poder ainda, a hegemonia dos países. Só é você fazer um paralelo aqui com a área de outros pesquisadores aí, o professor Rodrigo, que lançou o primeiro livro também, né, belíssimo, né, até aconselho aqui que vejam lá no É o canal a entrevista com kickboxing. ele, kickboxing, né, que ele é da área das relações internacionais também, da política internacional, e só é observar como que é a abordagem de uma guerra europeia em relação à abordagem de uma guerra no Oriente Médio, na África, né? A Líbia, o Iêmen, a Etiópia, a região do Tigre, está passando por guerras, né? A Líbia, pelo menos desde a Primavera Árabe, né? Desde 2019, desde antes de 2019, na verdade. Né? E não tem essa cobertura, não tem essa comoção, né? A OTAN está lá Sim, também. A OTAN está lá no país e tal. Então, isso é fruto também desse racismo estrutural no campo midiático. sim. Tá Racismo também. estrutural. Tem um filme que aliás, me marcou muito,
que você estava falando agora da língua francesa, né? Dessa questão, eu falo muito sobre futebol, né? Você pega jogadores de futebol na França, o que tem de africano lá é absurdo, né? Tem um Exato. filme chamado, com certeza você assistiu, Hotel Ruanda, que é, Sim, sobre o conflito na África, em Ruanda, em 94, né? Que as duas sim, colônias, né, a colônia belga e a francesa, se isentaram ali daquele conflito das duas etnias, né, os Tutsis e os Hutus. sim, Há sim. alguma ligação, ou no seu, é só uma pergunta, né? Com esse trabalho que você tem feito, assim, a questão de Ruanda, ela permeia ainda o debate, porque assim, Ruanda, ela entrou no debate também internacional, né? Até essa mídia classista, essa mídia, vamos dizer, não quero empobrecer o diálogo, mas que ela tem um certo racismo, né? Mas Ruanda ficou muito fortemente marcado. Inclusive as universidades em São Paulo, Universidade de Jornalismo, elas sugeriam que os estudantes que fossem prestar vestibular que assistissem a esse filme, né? Tem um Aham, outro autor africano também, que é o Mia Couto, que é um sim. biólogo, né? Então, assim, essas. Eu me lembro muito bem que a Casper Libero, nos anos de 2007, 2008, eu andei verificando lá o edital lá, então eles recomendavam a leitura de Mia Couto, né? O voo do Flamengo Uhum. e Hotel Ruanda, para fazer essa discussão. Mas, sem querer temperar de forma diferenciada a nossa discussão aqui, existe alguma coisa com relação ao cinema africano e produção africana mesmo, de Ruanda, sobre Ruanda? Sim. Tem sim, tem sim. Depois eu posso até passar uma lista para vocês, porque isso ficou muito debatido, né? Inclusive, Ruanda hoje já é um polo assim que produz filmes relevantes, né? Ruanda, a Gana também, a Nigéria, há um tempo atrás, ela chegou a ser o maior produtor de cinema, ultrapassou a Índia durante um tempo. Até deram essa alcunha, Nollywood, né? A Índia seria Bollywood, né? Foi um crítico norte-americano que criou isso lá nos anos 30, né? Que a Índia começou a produzir bastante e tal, né? Então a ideia do. E aí hoje se fala em um Killywood, um Punjwood, né? Um Sandalwood, que é das regiões da Índia, e também, né? Então tem muitos filmes assim. Eu vou te passar depois um catálogo, que aí você posta Sim, lá no vamos site da postar. editora. Bem, mais uma questão agora. Você tem pretensão de no futuro, por causa que eu percebi que você tem conhecimento, trabalhou, teve uma escola de cinema na sua vida aí, você passou por uma escola de cinema. Uhum. Há pretensão de que você venha a produzir algo no futuro com relação a cinema autoral? Eu acho, eu acho interessante, Walter, talvez fazer um documentário, porque a gente já frequenta tanto arquivos, né? Tanto arquivos a gente frequenta, que aí você acaba tendo acesso a documentações, arquivos fílmicos. Então eu penso, né, em fazer uma espécie de documentário assim sobre o século XX, né? Uma coisa mais menos centrada na Europa e mais centrada nos povos do Sul, que abarcasse esses eventos, por exemplo, né, a morte de ativistas de direitos humanos, que no Brasil e no México é muito forte, é muito, né, o que aconteceu agora, né, Com os dois na Amazônia, com né? a Amazônia, mais os outros 6 que tinham morrido antes, que não apareceu tanto, porque, né, era índio, É, não era... muda a configuração. A gente sempre bate na mesma tecla, mas assim, parece que o grau de letargia, né, da sociedade como um todo nesse aspecto, né? Quando morre o indígena, eu falo o cara autóctone, né, aquele cara da região, ou quando morre um negro, né, parece que há uma comoção muito pequena da mídia quando é um jornalista Isso, inglês, um jornalista alemão, né? Não que não seja importante essa vida, todas as vidas são importantes, né? Mas o porquê isso, não colocar no mesmo patamar esses indivíduos? Bem, a gente sim. poderia ficar 3 horas conversando aqui, porque assim, eu queria aprender muito sobre cinema com você agora, porque assim, isso mais do que assim, do questão da Giordano Bruno como editora, né? Eu aqui como editor-chefe, como entrevistador, eu como ator, eu como pesquisador, isso me interessa muito, né? Adentrar a esse espaço. E certamente as pessoas que terão a oportunidade de ler seu livro, que espero eu que sejam muitas pessoas, né? Ele vai ficar para
para que nós possamos também fazer a venda pelo site, né? E sempre está indicando ele. Sim. O que você tem de recado para dar? Agora você falou da importância, fez essa linha já com o Glauber Rocha, com o Sembene, sobre África e Brasil, mas a importância dessa obra, pode ser o Vitor falando, pode ser alguém que conheça a obra, né? Para nós hoje, a importância dela ser lida, dela ser estudada. Ela pode ser uma obra que pode ser levada às escolas, por exemplo, para ser trabalhada em aula de história, aula de filosofia, aula de sociologia. Sim. Sim, ela pode ser. Eu até sugiro, porque se vocês verem, por exemplo, eu me preocupei também nesse livro. Se eu não fiz isso na obra, porque eu não peguei ele impresso ainda, mas eu posso mandar e vocês possam no Eu site já da tenho ele editora, impresso, viu? que é o. Tá. Chegou primeiro que o autor, né? Tá rápido, né? Que é um audio description. Então, para alguém que não tem a faculdade da visão, né? Cego, né? Que tem a descrição cena a cena. Eu fiz uma Poxa, cara, descrição. isso é importantíssimo, isso é inclusão. Isso. Então, se alguém narrar, né? Eu falo, né? A guerreira pega a lança, alveja, né, o homem a cavalo, tal, ele cai, som ao fundo. Então tem essa descrição, porque era um hábito que a gente tinha na Cinemateca, quando não tinha fonte impressa, remetendo a um filme. Imagina um filme dos anos 20, que sumiu tudo, só achou o copião, né? O rolo de filme. O que você faz? Você tem que ter fonte para postar o filme numa base de Sim. dados. Então você produz a fonte. Como você produz a fonte? Descrição plano a plano. Cada cena, cada tomada, você descreve a cena. Escreve a cena, escreve a cena, escreve a cena. Então eu fiz isso nos 2 filmes que eu estudei, dos cineastas. Eu estudei vários filmes dele, mas o principal é os 2. O Chedo, que é o filme de 76 de Sembene, e o Leão de Sete Cabeças, que foi filmado no Congo. Então quando você faz isso, cena a cena, imagina fazer isso, né? Um filme de 1h30, 2 horas. Cara, no final você se apropria dessa linguagem. Então eu acho que essa obra ela tem esse acesso de acessibilidade mesmo. Eu vou até mandar uma cópia para a Fundação Dorina Novil, né, fundação que ampara, né, de apoio aos cegos. Ela tem essa questão da África que está muito presente. Né? Então, ela tem também essa atualidade no que se refere ao acesso às escolas mesmo, né? Os alunos pegar e falar, não, pega aí, leia aí a obra. Né? Tentei colocar numa linguagem bem direta, acho que você percebeu isso, né? Você revisou, o Sim. Rodrigo também. E, por outro lado, há uma efervescência de festivais de cinema na região da África do Oeste mesmo. Eu cheguei a traduzir um filme do Sembene, na verdade, de um cineasta sobre o Sembene, do inglês para o português, para um festival que ia ter em Angola. Né? Então, eu acho que também a ideia é que esse livro chegue nos Palopes, né, em Cabo Verde, Guiné-Bissau. Lá onde eu dou aula, metade dos alunos eles são desses países, né? De Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Timor, os países, né? São Tomé e Príncipe e tal. Então a ideia também é que esse livro seja uma ponte que permita o diálogo também desses nossos irmãos do Sim. Atlântico, né? Do lado Estão logo ali, né? O cinema na Bahia. Você está na Bahia, né? Com seus trabalhos. O cinema na Bahia, como que as pessoas têm lidado com o trabalho do cinema na Bahia hoje? Há quem diga, e eu concordo com isso, que no livro tem uma parte, o capítulo primeiro fala um pouco disso, que o cinema novo, tão conhecido nacionalmente, que é o cunhado que ele começa no Rio com Nelson Pereira dos Santos, eu acho que eu tenho argumentos, né, científicos para comprovar que ele surge na Bahia, com o ciclo baiano de cinema, a partir de 3 cineastas. Trigueirinho Neto, que se aposentou do cinema cedo e foi trabalhar com questões espirituais, né? Trigueirinho mexe com a parte espiritual. Nossa, eu ouvi tanto áudio do Trigueirinho, cara. Isso, ele foi o que fez o primeiro filme do ciclo baiano de cinema. Poxa, cara, né? O Barra que presente você falar isso pra mim. O Dia na e Bahia de Todos os Santos. Esses 3 filmes, eles marcam ali o ciclo baiano de cinema, feito pelo Paulo César Sarraceni, pelo Trigueirinho Neto e pelo Glauber Rocha. Esses filmes, se vocês forem ver, um é 58, outro 59, outro 60,
Entendeu? Então esse filme é antes desse boom do cinema novo, né? E um outro na Paraíba, que é o Lindo Arte Noronha. Então a Bahia, ela tá ali, porque muitos estrangeiros iam filmar a Bahia nesses anos 50. E esses jovens aguerridos e eivados de política, né? Eles acabaram tendo a proposta de, vamos fazer cinema aqui. Então manteve-se uma tradição de cinema na Bahia muito forte, né? Hoje o Recôncavo tem feito muitos filmes, né? Tem até filmes circulando. Você perguntou sobre Ruanda, tem um filme muito bom que eu gosto, que é um chamado Sometimes in April, né? Foi traduzido para o português como Abril Abril Sangrento. Sangrento. Já vi falar muito desse filme e não assisti esse filme ainda. Isso além do Hotel Ruanda, né? Mas você queria autores africanos, né? Aí tem o Tensão em Ruanda também. Tensão em Ruanda. Que eles têm esse tempo ali, né? De rever essa bibliografia, né? Mostrar o lado mais humanizado dos dois lados. Porque fala de um genocídio, né? Ficou aquela coisa do... os Tutsis contra os Hutu, né? Os Hutu contra os Tutsis. Massacrando os Tutsis. Mas peraí, vamos ver que você já parte do pressuposto que existe de um lado Hutu e do outro lado Tutsi, que um foi que perpetrou o genocídio e não pega a raiz das coisas, né? Que é o que a gente estava fazendo na Unifesp. Sim, né? sim. Desmontando essas narrativas, né? Porque quando eu assisti também era Tutsis, Hutus, e aí você só vê na diplomacia a Bélgica e a França se isentando do conflito, né? Ou deixando o conflito ir se alimentando ali da sua pólvora. E depois você só tem duas partes, mas e o contexto que antecedeu aquilo, né? O que levou aqueles grupos, né? Ali tem um problema também que é da partilha, né? Do fim do século XIX, né? Essa junção das etnias inimigas no mesmo espaço geográfico, né? Exato. Eu até falo para os meus alunos de História de Relações Internacionais, falo assim, vocês querem entender o genocídio de Ruanda, de 94? Estude o assassinato de Patrice Lumumba, no Congo. Foi perpetrado pelos belgas, pela França, e pelo secretário da ONU na época, era o Dag Hammarskjöld, o sueco, cujo avião dele foi derrubado depois, né? Então, e a CIA, né, obviamente, ali. Estuda isso, vocês vão entender Ruanda. Né? Quem entendeu o assassinato de Patrice Lumumba, né, volta para Ruanda, entendeu? Porque um é nos anos 90, outro é nos anos 60, mas tem questões assim, o conluio, né? Porque o Mobutu Sese Seko, que é o ditador depois que assume o poder, depois da morte de Lumumba, né? Ele vai ficar até os anos 90. Que aí vem um consenso de Washington, não é mais interessante manter esses ditadores no poder, aí o Ocidente abandona ele, né? Então é meio que um xadrez, né? Essa ideia das histórias conectadas. Você quer entender uma história aqui, vai estudar outra ali. Né? Você quer entender a morte do Patrice Lumumba, o assassinato dele pela CIA, esse pessoal todo aí, com o conluio do Mobutu Sese Seko, que era chefe do Estado-Maior dele, vai estudar o golpe no Chile. Vai estudar o golpe, é quase um copia e cola, né? O Salvador Allende tinha o seu braço do exército, era o Pinochet. No Congo era quem? Patrício Lumumba tinha seu braço direito, que era o Mobutu Sese Seko, que depois dá o golpe e mata o... A história das relações internacionais, ela é muito importante. Eu falo assim da importância que nós hoje estávamos conversando com professores, né? Da importância, a gente fala muito da língua, né? Dá-se muita importância na escola de base a matemática e a língua portuguesa, né? Mas a gente tem que entender a história, o processo histórico, porque isso nos dá alimento para que a gente possa entender, inclusive, a língua. O próprio processo da língua, né? Como ela se desenvolveu. Bem, Vitor, eu não sei se você quer dar mais considerações aqui, porque aqui nós falamos do livro, falamos de cinema, já tivemos aula de relações internacionais aqui que você nos presenteou com elas. Você tem mais algo para dizer sobre esse trabalho ou sobre trabalhos futuros? Eu queria parabenizar a editora Giordano Bruno, fico muito feliz. Fiquei sabendo aí que vocês vão traduzir inédito um livro do mandarim para o português. Acho que isso para mim é algo assim, que é uma editora que... Conheço a editora que existe há anos aí, não ousou dessa forma, então acho que vocês têm uma ousadia no bom sentido, né? Como se diz aqui em Salvador, né? Vocês são afoito. O povo aí é afoito, rapaz, né? No bom afoitismo aqui não para, e assim, você não tá brincando não, eu sou um indivíduo afoito, as pessoas que estão trabalhando com a gente são afoitas também, é porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que produzir, a gente tem que abrir caminhos, né? Importante na vida,
coisas grandes a gente vai fazendo se acontecer, mas abrir caminhos é o mais importante, né? Exato. Então, parabenizo pela iniciativa de vocês, né, o Rodrigo Medina, você, o Walter aí, e agradeço aí todo esse apoio que foi dado, esse esforço, esse tempo recorde de revisão do livro, né, para sair rápido. Sim. Bem, E agradeço aí a Cinemateca Brasileira por esse apoio e a minha orientadora, né? A gente fala minha orientadora, não é mais, né? Mas nunca deixa de ser, né? Continua sendo no contexto da produção desse livro, que foi a Maria Antonieta Antonati, que trouxe muito próximo aqui essa contribuição do Sembene no contexto do cinema, né? Porque a gente fala o pai do cinema africano, o Sembene, ele está no hall dos grandes cineastas do mundo. Satyajit Ajit Ray na Índia, o Yasujiro Ozu e o Kurosawa no Japão. Kira Kurosawa Solanas na América Latina, na Argentina, o Gutiérrez Alea em Cuba, Flora Gomes, né, no Cabo Verde, entendeu? Então não deixa a desejar. Eisenstein na Rússia, né, Mark Dostoy também, que foi pioneiro de cinema russo. Então acho que o Sembene está no hall desses grandes cineastas, né? Ele não deixa de ver um Godard, sim, por exemplo, um Hitchcock, um Spielberg, né? Está nesse grande no grande hall de diretores. Tem um diretor famoso na Rússia que fez os Solaris. Agora me escapou o nome dele. Mas, enfim. Mas é isso, Vitor. Nós da Giordano Bruno que agradecemos a sua presença, né? A sua confiança com relação a esse trabalho, né? Que é um início aqui desse trabalho. Eu espero que a gente venha trabalhar junto por mais vezes, né? Com mais trabalhos, mais obras, né? Entrevistas. O Tarkovsky, Andrei Tarkovsky. Né? Esse também, né? É um outro cineasta difícil de entender também, como se diz o Glauber Rocha, né? Que ele é cheio de símbolos, né? Cheio de simbologia, né? Usa muita semiótica, né? E isso é importante. Sim, sim. Fica aí, então, a promessa para mais um livro aí futuramente, que é o que a África tem a dizer sobre direitos Sim, humanos. com certeza. Eu que agradeço a sua presença, né? E em nome da Giordano Bruno, desejo a você vida próspera, longa na sua vida acadêmica, na sua vida pessoal, na luta, que a gente sabe que por trás de tudo isso aí tem uma luta, tem uma vontade, né? Tem algo que está movimentando, e que esse movimento, que essa vela, que essa chama não se apague nunca. Tá, Vitor? Então aqui eu já finalizo a nossa entrevista com o nosso autor de hoje, o Vitor Souza Martins, com Cinemas Africano e Brasileiro, da Poética e Política no Cinema de Glauber Rocha e Sembene Osmani. Já está no site da editora para que vocês possam adquirir, E é isso. Vitor, saudações fraternais, acadêmicas, e um grande abraço para ti. Abraço. Até mais. Grande abraço para todas e todos vocês. Editora Giordano Bruno. Muito obrigado. Boa sorte.